Olá, dando sequência aqui à leitura da Bíblia, eu vou ler hoje o capítulo 4 e 5 de Gênesis. Então vamos lá, a leitura. Abel e Caim é o título. Só lembrando aqui, ó, a Bíblia que eu tô usando essa aqui, da Casa Publicadora Brasileira, que é adventista, né? Não sei se tem, eu sei que tem algumas Bíblias diferentes, né? Mas eu acredito que esse segmento aí vai ser tudo igual. Então vamos lá. Abel e Caim, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O primeiro homicídio, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque o nome de seu filho. Chamou a cidade, né, de Enoque. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos que tocaram harpa e flauta. Todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7.
tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí no capítulo 5 é a genealogia de Adão. Eu não vou ler inteiro, porque é Adão que deu, que gerou tal, que gerou tal, que gerou tal, então não vou ler essa parte. Eu só vou ler aqui, ó, no 5, o versículo 3, que fala assim, ó: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua idade, conforme sua imagem. Ele chamou Sete. Que tá grifadinho aqui, mas depois eu vou comentar. Aí continua a genealogia, né? E aí tem no 21, tá falando de Enoque. Aliás, no 18. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Aí, no 24, fala de Enoque de novo. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Também tá grifado que eu vou comentar. Então, vamos aos comentários. Até no 32 que nasce Noé, né? Não, 32 não. No 30, depois que gerou Noé, isso. Lameque gera Noé, que é Noé, que depois vai começar a história de Noé. Então, fala da genealogia de Adão para chegar até Noé. Então, vamos aos comentários. Bom, então, capítulo 4 vai contar a história de Caim e Abel. Ai, já começa a me irritar, já. É uma das partes que eu fico emputecida com a justiça divina. Enfim, o que acontece? Caim era lavrador e Abel, pastor de ovelhas. E cada um foi fazer a sua oferta de acordo com o que? Com o que tinha, com o seu trabalho. Então, Caim ofertou frutos e Abel ofertou um animal. E de quem Deus se agradou? Do animal. E assim, gente, é isso que sempre me pegou na Bíblia, nesse Deus cristão, que ele é muito humano. Aliás, tem humano, e ao longo da Bíblia, eu vou mostrar isso, porque já teve umas partes que eu li e que os humanos têm mais misericórdia do que Deus, em alguns momentos. E aí, eu vou falar assim, ó, quem tem 2 filhos ou quem tem irmãos, né? Porque às vezes você não tem 2 filhos, às vezes você tem irmãos, e aí você pensa que seu pai e a sua mãe se agrada mais de um filho do que do outro. É óbvio que o Caim ficou emputecido. Por quê? Porque Deus gostou da oferta do Abel, não gostou da oferta do Caim. E deixou isso muito claro. Ah, ele ficou puto. É claro, qualquer um ficaria. Se você tem 2 filhos, você tenta não fazer distinção. Tem aquele negócio, assim, eu era criança, a mãe ama tudo igual. Ama tudo igual, gente. Eu tenho 2 filhas. Existe a questão da afinidade. As pessoas são diferentes, os filhos são diferentes. Mas você valoriza uma coisa em um, valoriza uma coisa em outra. Critica uma coisa em uma, critica uma coisa em outra. E aí, Deus fala assim, ó, Abel, top, hein, sua oferta.
Caim, isso aqui eu não quero não. Essas frutinhas aqui, não quero. Claro que o Caim vai ficar puto. Aí Deus, bonzinho, amoroso, todo-poderoso, chamou: Caim, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Por que você tá nervosinho? Por quê? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Ou seja, assim, tá nítido, tá falando claramente, o fruto que você me ofereceu tá errado. Só que ele trabalhava com isso, o que ele ia ofertar? Ele tinha que ofertar o que ele tinha. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você domina os seus sentimentos. Eu não tenho culpa que a oferta do Abel foi melhor. Ele fez o certo. Agora você engole a sua ira e faça uma oferta decente para mim, porque eu sou o teu Deus. Aí, né, Caim, que era um ser humano, foi lá e matou Abel. Por quê? Porque Deus se agradava do Abel, não se agradava do Caim. Deus plantou essa semente de revolta no Caim. Se Deus tivesse falado: "Oh, meus filhos, vem aqui. Nossa, olha aqui, que frutos maravilhosos. Obrigado pela sua oferta. Que ovelha maravilhosa. Obrigada pela sua oferta." Entendendo que cada um dá o que tem, cada um dá o que pode, que é o que deveria ser Deus, né? Pelo que pregam, da bondade, do amor, da benevolência. Se nós, seres humanos, que somos pais, fazemos o possível para não fazer distinção dos nossos filhos, por que Deus faz distinção? Nossa, esses momentos eu fico pensando assim, gente, como que uma pessoa não tem senso crítico pra falar assim, gente, Deus, aqui não é culpa do Caim, aqui é culpa de Deus. Enfim, Caim mata Abel. E aí, Deus coloca um sinal em Caim para que ninguém o ferisse. Eu entendo, pelo contexto aqui, eu entendi que é tipo assim, ele foi amaldiçoado porque ele matou o irmão, só que ele não vai morrer, porque ele queria morrer, né? Então, mentira, ele fala assim, ó, cadê? É tamanho o meu castigo, já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra. Então ele pede para morrer. Não, você não vai morrer e ninguém vai te matar, porque eu vou pôr uma marca em você. Se te matarem, vai ter um castigo de 7 vezes 7. Aí, tirando essa parte que eu fico pé da vida, e coabitou Caim com sua mulher. Que mulher? Eu lembro, que mulher? Eu lembro de pequenininha perguntar, mas como que? Ah, mas naquela época podia irmão com irmão. Mas aí aqui tinha falado só que Eva teve Abel, teve Caim, depois teve Abel. Não fala, mas tudo bem, né? Também não vai, acho que não vai ter tudo, né? Vamos supor que ela tenha tido filhas aí. Como ele foi? Ó, como ele foi, aqui tá falando, fugitivo e errante pela terra. Então ele teve que se fugir, ele teve que fugir.
fugiu uma esposa com ele. Tá, ele teve filho. Aí Lameque, aí ele teve filho. Lameque tomou para si 2 esposas. É tudo assim, entre família, né? Enfim. No 25, fala. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Então, só lá a hora que Adão vai morrer, que fala, Adão teve filhos e filhas, cadê? Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Tá, eu vou relevar isso aí, que também para mim não faz o menor sentido. Mas, um último comentário, que ele fala, né, de Enoque, que eu até anotei aqui. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Existem livros atribuídos a Enoque, apócrifos, que não entram na Bíblia. E de lá, eu não li, só vi vídeo na internet, vi algumas coisas, mas de lá tira muitas outras coisas da Bíblia e muitas histórias. Então, por exemplo, essa questão dos anjos caídos e de ter um céu, um inferno, várias camadas de céu e algumas ideias apocalípticas e, enfim, tudo de Enoque. E eu fico pensando, cara, mas Enoque, se Enoque foi tomado por Deus, quem que escreveu isso? Ele baixou, fez uma sessão mediúnica pra galera, e aí psicografaram? Ou será que, tipo, aquelas histórias, aqueles mitos inventados para explicar alguma coisa, para dar sentido a alguma coisa? Eu lembro quando eu era criança, contavam a história da loira do banheiro. Só que se invocasse ela, se morria. Quem que voltou para contar que invocou a loira do banheiro, que ela existe? Sendo que já tinha morrido já. Se invocou, morreu. Enfim. Só assim, quis falar de Enoque porque são histórias, né? São histórias. Adão e Eva são histórias. Caim e Abel são histórias. Espero que seja histórias, até porque parar e pensar nesse Deus que escolhe um e deprecia o outro, e por isso gera um sentimento de inveja, um sentimento de revolta. E é isso que acontece, se a gente parar para pensar, quantas pessoas têm muito mais que nós? Quer dizer que Deus abençoou? Por que existem pessoas que nascem em condição de sofrimento e outras não? Deus escolheu um para não sofrer e o outro para sofrer? Só esta historinha pequenininha de Caim e Abel já traz uma puta de uma reflexão desse cara, desse Deus, que prefere um ao outro. Por isso que tanta igreja mexe com isso, com a questão da oferta, de que Deus tem que se agradar com a sua oferta. Se é que existe um Deus, o que ele vai fazer com a oferta? Seja ela uma cesta de frutas, seja ela uma ovelha batida, seja ela R$1.000,
R$ 1 milhão? Onde está o bolso de Deus? Aí essa história de Caim e Abel já me irrita. Me irrita. Mas é isso, né? Então, qual a reflexão que tiramos disso? Se você não tem filhos ainda, tenha um só, para não correr o risco de você preferir a oferta de um do que do outro, tá? Mas se tiver dois, fique ciente que se você preferir um do que preferir o outro, corre a enorme chance de um matar o outro. Sinto te informar, mas é isso que pode acontecer. Já aconteceu na Bíblia. Sob os olhos de Deus. Eu já havia finalizado o vídeo do Caim e Abel, mas eu tava editando, né? Colando as partes. E me veio duas coisas na cabeça. Na primeira, assim, né? Eu tenho duas filhas. E aí eu fiquei pensando que no Dia das Mães, uma me dá uma coisa e a outra me dá outra coisa. E eu me desfazer de uma. Ah, não gostei disso aqui não. Nossa, que presentinho chinfrim, credo. Nossa, olha o que sua irmã me deu, muito melhor. Aprende com ela. Ai, cara. Oh, esse assunto me deixa irada. Irada. E outra coisa também que eu pensei em comentar, que eu não tinha comentado antes, é que até agora, em nenhum momento foi falado do mal. Não foi o diabo que foi lá tentar o Caim para ele matar Abel. Não foi, foi Deus. Deus que fez questão de um em depreciação ao outro. Deus que fez diferença. Aí eu lembro que a minha vida inteira eu escutava essa historinha e assim, era o diabo que atentou Caim e Caim foi lá e matou Abel. Minha vida inteira. E na Bíblia não fala. É a ira do homem. Não foi o diabo que atentou Caim e ele foi lá e matou. Não tá falando isso na Bíblia. Não tá. Minha vida inteira eu cresci pensando que o diabo tentou e plantou inveja no coração de Caim e ele foi lá e matou Abel. Mas não. Quem fez isso foi o próprio Deus. No momento em que preferiu a oferta de um do que do outro. Agora imagina uma mãe fazer isso. Um pai fazer isso com um filho. Ai, olha esse assunto. Ai, esse assunto me revolta demais, porque nós que somos seres humanos, o esclarecimento que a gente tem hoje, não se faz isso com os filhos. Deus fez. Deus preferiu o presente de um do que o do outro. Enfim, foram esses os comentários.